Senhoras e senhores, está começando o terceiro JobaCast. Bom, finalmente, acho que a gente vai ter o primeiro episódio aqui, no caso vai ser o terceiro, mas vai ser o primeiro episódio com a ideia que eu tinha em mente quando eu tive a ideia de começar aqui o JobaCast. Comecei com uma musiquinha animada aqui, fiz uma gambiarra aqui no meu computador para vocês conseguirem ouvir uma musiquinha e tal. Acho que funcionou bem. Depois, se você estiver ouvindo no YouTube, comenta aqui abaixo se funcionou bem, se você gostou da musiquinha. Eu tô um pouco preocupado, eu peguei essa música no YouTube e tava dizendo que era sem direitos autorais, mas como vai pro Spotify também, então se você quer escutar no Spotify, estamos também no Spotify. Se você tá no Spotify, estamos também no YouTube. Enfim, como vai pro Spotify, eu tô com medo de que dê algum problema. Se der, eu vou descobrir na prática, porque essa aqui é a primeira vez, cara, que eu tô fazendo um podcast e tá sendo legal, tá? Apesar dos dois primeiros temas aí que eu falei, eu tava um pouco, não sei, tava um pouco pra baixo. O segundo eu gravei logo depois de uma grande recepção, então foi uma experiência muito interessante, cara, foi uma experiência muito interessante ligar aqui e falar o que eu tava pensando, foi muito legal. Mas hoje, acho que deu pra perceber, né? Tô um pouco mais animado do que os outros dois episódios, que no caso eu tô aqui no meu normal. E o que eu pensei fazer hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema mais tranquilo, cara, uma coisa mais de boa, que é sobrevivendo à pandemia. Tô brincando aqui, não vai falar só sobre isso e tudo mais. Quer dizer, a gente vai falar sobre isso, mas não vai ser um negócio triste, entendeu? Não vai ser uma coisa deprimida e pra baixo. Não precisa se preocupar. Inclusive, cara, o que foi que eu fiz? Eu fui lá no Google Trends. Fui no Google Trends, que é um site aí do Google que ele mostra as tendências e tudo mais. Trends, enfim. E aí, eu abri lá Brasil e os mais pesquisados, assim, da semana. E eu separei algumas notícias da semana. E assim, notei o menor caráter... Não tem o menor caráter educacional ou informativo. Isso daqui vai ser pura zoeira, pura besteira, que nem você fala com seus amigos aí quando você tá conversando com eles falando nada, ou como você falava com seus amigos, né, quando podia encontrar com seus amigos. Eu não lembro muito bem o que foi que aconteceu. Na verdade eu lembro, eu só não entendi o que o cara tava falando, mas no último JobaCast, no episódio 2, um cara falou alguma coisa sobre o meu chá. Não sei se ele estava criticando, não entendi muito bem, realmente não entendi. Mas o lance é o seguinte, como eu falei na última vez, né? Eu queria a ideia era tomar uma cerveja, e a ideia aqui do JobaCast é ser realmente um bate-papo entre amigos. E aí, como eu não tava cerveja, eu tava com a garganta doendo, aí eu preparei um chá e fui tomando chá ao longo do podcast. Eu não sei o que o cara quer dizer com isso, mas tudo bem, não tem problema. Ontem à noite, tomei eu não sei se pode fazer isso no YouTube, eu não sei, cara, se pode fazer isso. Ontem à noite eu tomei um vinho com a Rosita, sobrou esse pouquinho aqui, então, não sei se o cara ficou chateado que eu tava parando pra dar uns goles no vinho. Cara, desculpa, mas pra quem tá no Spotify e tal, eu estou colocando aqui um pouco de vinho pra... Que horas são aqui em Londres? Já são 8h30, cara. 8h30, tô gravando aqui, tô gravando na quinta. Minha ideia é postar toda sexta. Tô gravando antes porque deu vontade. E a gente tá roots aqui, né? Até tem taça aqui e tudo mais, mas eu botei num copo americano e abri ontem. Com certeza ainda tá bom, apesar de eu não ter guardado na geladeira. Mas vamos dar um gole aqui e saúde! Tá. Como é que vocês estão, cara? Quero saber isso. Como é que vocês estão? A ideia aqui do JobaCast é ser um bate-papo entre amigos. Já conversei com alguns amigos meus para eles participarem. É tipo, amigo pessoal, tá? Se você me conhece do meu canal e tudo mais e tal, que provavelmente você que tá aqui veio de lá, a ideia aqui não é ser educativo, não é ser sobre empreendedorismo nem nada do tipo. É um bate-papo, cara. É um podcast para você botar e ficar ouvindo e ficar de boa e tal. E porque eu tive a ideia, né, de fazer um podcast, eu acho que eu ainda não tinha falado isso. Eu tive a ideia porque eu escutava já um podcast brasileiro, depois eu comecei a escutar um podcast gringo de um cara chamado David Dobrik, que é uma das minhas maiores inspirações no YouTube, cara.
E aí, ele tem um podcast e tudo mais, e era simplesmente ele e um amigo dele falando besteira, conversando e tal. Mas é muito interessante, cara, o lance do podcast, que o cara vai conversando ali e você vai ouvindo e tudo mais. Parece que você tá participando realmente de uma conversa e é bem legal. Eu achei bem legal a experiência. Daí eu escutei o dele e todo mundo ficou falando, cara, você tem que escutar o do Joe Rogan. Aí eu falei, pô, Joe Rogan, beleza. Vamos ver o que é isso aqui. Aí eu pesquisei Joe Rogan lá no YouTube. Ele tá no Spotify, obviamente. Inclusive, cara, olha que louco. O Joe Rogan, ele faz podcast há muitos anos. Muitos anos. Acho que mais de uma década, se eu não me engano. E ele fechou, não sei se foi no final de 2019 ou se foi no começo de 2020, não sei. Ele fechou uma parceria com o Spotify e dizem por aí, dizem as más línguas, que o Spotify pagou em torno de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares para que o Joe Rogan ficasse exclusivo, fazendo o podcast dele exclusivamente lá no Spotify. Cara, 100 milhões de dólares por causa de um podcast. Olha o tamanho disso, né? E aí, se você conhece o Joe Rogan, se você não conhece, basicamente, ele é uma pessoa muito estranha mesmo. Ele fala muita coisa que eu acabo não concordando e tudo mais. Será que eu consigo mostrar pra vocês aqui? Se você estiver vendo no YouTube... Oxe, eu tô clicando no lugar errado. Se você estiver vendo no YouTube... Eu só abri aqui assim, tal, não vai atrapalhar a experiência se você estiver vendo no Spotify, não se preocupe. Mas basicamente, no YouTube ele tem 8,6 milhões de inscritos. E cara, ele tem aqui, por exemplo, um vídeo que ele colocou há 22 horas atrás e já tá com 1,5 milhão de visualizações. Aí tem o do Kevin Hart, que ele colocou na semana passada, esse aqui eu ouvi inteiro. No caso, eu boto no YouTube, mas eu não fico assistindo, sacou? E aí já tá com 6 milhões de visualizações. Muito massa, inclusive. Se você manja do inglês, cara, vale a pena aí dar uma escutada e tal, pra você ver o que você acha. E aí, quando eu coloquei Joe Rogan a primeira vez, apareceu aqui Joe Rogan Brazilian Accent. O que é isso, cara? Que engraçado. Apareceu, quando eu coloquei a primeira vez, a sugestão da entrevista dele com Rafinha Bastos. Aí eu fiquei, como assim, cara? Rafinha Bastos? E aí eu escutei essa e foi a primeira entrevista que eu vi do Joe Rogan. E foi bem interessante ver ele conversando e tal, descobrindo meio quem era o Rafinha e tudo mais. O Rafinha acabou indo para lá por causa de um amigo deles em comum e tal. E aí o Joe Rogan, ele faz stand-up. Ele é comediante, ele era professor de luta, aí aparentemente ele narra o UFC, ele é um dos narradores famosões aí do UFC mundial, e ele tem um podcast. É um cara versátil e tal, né? E aí, muita gente vai no podcast dele. Se você é um pouco antenado em tecnologia e internet, provavelmente você lembra do episódio que aconteceu, não sei quando foi, cara, mas eu acho que faz pouco mais de um ano, que o Elon Musk, que é o Tony Stark da vida real, o Elon Musk foi no Joe Rogan. O Elon Musk, ele criou o PayPal, então ele basicamente reinventou a forma que a gente gasta dinheiro na internet. Ele criou o PayPal. Aí depois ele criou outras empresas também, tá? Ele criou uma empresa primeiro, depois ele vendeu, aí depois o PayPal, aí vendeu por mais de um bilhão de dólares. E ele foi fazendo mais um monte de coisa de gente genial. E ele decidiu que ele queria investir em empresas que estivessem de acordo com o meio ambiente. E aí uma das coisas que ele tem várias empresas, uma delas é a Tesla, que faz carros elétricos. E cara, depois pesquisa aí Tesla, tem até um vídeo do Rolandinho, que é o cara do Pipocando, é um youtuber, e ele comprou um Tesla no Brasil, cara, ele importou um Tesla. E assim, pelas pesquisas que eu fiz, para você importar um Tesla pro Brasil, você gasta aí entre 300 e 500 mil reais. Não vale a pena no Brasil. Até porque nos Estados Unidos ele é um carro de 35 mil dólares, né? Agora que o dólar tá... $1 custa 1 milhão de reais, é meio complicado. Mas enfim, o Tesla é um carro genial, tipo, se pilota sozinho, tem uma performance incrível, é um carro elétrico.
minimalista e tal, é muito massa. Ele criou a Tesla, aí ele tem uma empresa de baterias também, que faz as baterias pro Tesla e tal, são baterias elétricas muito boladonas aí. Tem uma empresa de painel solar, de energia solar no caso, que a ideia dele é que você pegue a energia do sol, carregue na bateria, tipo, guarde a energia na bateria, recarregue seu carro e aí basicamente você vai estar só usando energia limpa. Enfim, ele criou isso, essas empresas. Ele também criou a SpaceX, que inclusive na semana passada, quer dizer, foi no sábado passado, foi a primeira empresa privada a mandar astronautas da NASA para o espaço. Se eu não me engano é essa notícia, tá? Se eu não me engano é essa notícia, eu posso estar falando errado. E foi muito massa, eu assisti os lançamentos. Sempre que tem, eu assisto, porque eu sou muito fã do Elon Musk. Apesar dele também ser maluco pra caramba. É impressionante, né? Muitas vezes tem esses caras que a gente acha legal e tudo mais, e a gente tem na nossa cabeça que eles vão ser também... que eles vão ser legais em tudo e tudo mais, mas eles sempre fazem umas coisas meio loucas assim. Mas enfim, o Elon Musk, Tony Stark da vida real, há 1 ano e pouco, foi no Joe Rogan, e aí o Joe Rogan mora na Califórnia, e na Califórnia, maconha é legalizado. E aí o Joe Rogan fuma maconha, e ele tava lá no podcast e tudo mais, ele pegou assim um cigarro, aí ele começou a fumar, aí o Elon Musk perguntou o que era, e aí o Joe Rogan foi lá, aí falou que era tudo mais, aí o Elon Musk foi e fumou. Quando eu vi a história disso, pelo barulho que as pessoas fizeram, eu achei, nossa, que louco, tipo, ele fumou maconha, ficou muito doido lá, deve ter falado um monte de merda. Por que eu pensei isso? Porque na época eu não escutava o Joe Rogan, só ouvia falar e tal. E quando o Elon Musk fez isso, saiu em jornal, todos os youtubers que eu sigo falaram sobre isso, as ações da Tesla, da empresa de carro e tal, caíram coisa de 10%, bem próximo a 10% em um dia, só por causa disso. E aí, quando eu comecei a ver o Joe Rogan, eu fui lá e fui ver, tipo, deixa eu ver essa entrevista pra ver. Aí, tipo, a entrevista tem umas 2 horas, o bate-papo e tal do podcast, fui escutando umas coisas muito loucas lá que o Elon fala, beleza. E aí tem 1 hora, assim, durante, tipo, 10, 15 segundos no máximo, que é a hora que ele fuma, assim, e depois ele devolve e pronto. É só isso, fiquei, putz, cara, as pessoas tiveram maior confusão, eu tava aqui esperando um negócio mal louco, e o cara não fez nada aí. De qualquer forma, enfim, é um vídeo bem legal, acho que vale a pena você... se você manja do inglês e tudo mais, vale a pena dar um saque lá. Inclusive, se você escuta podcasts brasileiros, me recomenda, cara. Se você tá no Spotify, vai pesquisa JobaCast no YouTube e recomenda lá no episódio, nos comentários. Me recomenda lá uns podcasts brasileiros. Eu sei que tem o podcast Flow, que é o... Eu já assisti alguns episódios. O Flow é do Monark, que é um dos primeiros youtubers do Brasil, cara. Fazia lá uns gameplay de Minecraft e tudo mais. Eu não acompanhava. Eu sei dele porque eu acompanho um outro youtuber que é amigo dele, que é o Leon do Coisa de Nerd. Pelo menos era amigo, não sei se ainda é, enfim. E aí eu sabia da existência do Monark por causa disso. Foi um dos primeiros youtubers do Brasil, cara, a publicar conteúdo e tudo mais. Isso é muito louco. E aí ele tem um podcast que se chama Flow. E também é um negócio bem legal, cara, que ele fica lá... ele tem lá um outro cara, eles ficam lá e ficam recebendo pessoas. Eu achei muito massa mesmo, assim, esse formato. É como se fosse um longo programa de entrevista, sabe? Como se fosse um longo programa de entrevista. Muito legal. Muito interessante mesmo. Inclusive... Enfim, mas aí o Monark também, eu também achei ele meio doido assim, o cara, meio maluco, cara, da cabeça, ele fala umas coisas, parece que ele quer arrumar briga com o povo, mas assim, de forma geral, eu gostei pra caramba, é bem interessante, inclusive, se você for do marketing digital aí, quem me recomendou, eu já tava escutando, mas ele me recomendou também, foi o Sava Yuki, que o Sava me recomendou e tal. O meu editor também recomendou. Aparentemente a galera que trabalha com criação gosta do Monark, não sei. E aí eu assisto um ou outro quando eu tenho um convidado que me interessa e tudo mais, eu assisto. Mas é bem legal e eu gosto muito do formato, né? Que é um formato que tem, tipo... Tem um cara lá, que seria o principal, entre aspas. Tem outro cara e aí eles recebem um convidado, né? Esse formato é bem legal, cara. O lance é assim...
eu morando aqui não teria como receber convidados pessoalmente e tal, porque a maioria das pessoas vai morar no Brasil. E se eu voltar a morar no Brasil, provavelmente eu vou morar em Maceió. E tá todo mundo em São Paulo, né? Todo mundo naquela região ali sudeste e tal. A maioria das pessoas tá nesse eixo aí, nessa parte da cidade. Então, nessa parte do país, fica meio complicado. E aí que eu tive ideia, até já pesquisei de comprar outro microfone, apesar de eu ter um outro ali, eu tenho um gravador que eu posso usar para algum eventual convidado. Seria de fazer com os meus amigos pessoais mesmo, cara, de convidar um amigo. Eu tenho uns amigos muito inteligentes, um amigo muito doido, que são muito engraçados. Seria muito massa fazer com eles. Até falei com um pra ver se a gente conseguia fazer à distância, usando o Discord e tal. Mas aí, não sei, velho. Não sei muito bem qual vai ser o lance. Coisas que eu aprendi essa semana. Pô, podia ser um quadro, né? Podia ser um quadro de podcast. Deixa eu colocar aqui. Coisas que aprendi, porque que aprendi é complicado. Coisas que descobri. Que aí pode ser... Se eu falar coisas que descobri... Pô, acabei de pensar isso. Coisa que descobri essa semana. Pô, pode ser um quadro. Acabou de surgir ao vivo aqui com vocês. O primeiro quadro do nosso podcast, cara. Sensacional. Coisas que descobri essa semana. Tô emocionado, cara. Fiquei felizão de verdade. Coisas que descobri essa semana. Eu estava... Pô, aí, ó. Coisas que descobri essa semana pode ser alguma coisa inteligente, pode ser alguma besteira, pode ser algum filme, pode ser alguma série. Eu não assisto série mais hoje em dia, praticamente, há alguns anos. Enfim. Mas enfim, pode ser qualquer coisa. E aí, coisas que eu descobri essa semana. Eu estava navegando pelo YouTube. E aí, eu me deparei com um vídeo de um cara chamado Ernesto Varela. Apareceu um vídeo que era ele... Eu acho que era ele na Copa. E aí... Não, eu sei qual foi. Rio de Janeiro. O título era assim, Ernesto Varela... Eu pesquisei aqui. Ernesto Varela, Rio de Janeiro, 1985. Eu não sei por que isso apareceu pra mim. Aí apareceu esse vídeo... E quem tá vendo no YouTube já tá vendo as barrinhas vermelhas aqui, ó, que é quando você assistiu o vídeo. Eu já vi vários. E aí apareceu esse vídeo e eu fui ver o que era. Pô, Rio de Janeiro em 85, que massa, isso deve ser muito interessante. Aí eu cliquei pra assistir e, cara, é um repórter é parecido com CQC. É muito parecido com CQC, sendo que em 1985. É muito engraçado. E aí, eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Deixa eu ver se vocês conseguem ouvir a voz do cara. Vê se vocês conseguem ouvir. Carioca, do Tupi Carioca, que quer dizer casa de branco. Vamos ver o que os cariocas fazem no seu dia a dia. Agora são 12:30, mas já tem alguns que... E aí, tipo, eu comecei a ver esse cara falando e tudo mais. Meu irmão, esse cara é muito familiar. Quem é esse cara? E eu sem saber quem era. E aí eu fui e joguei no Google, Ernesto Varela. E aí apareceu a Wikipédia do Marcelo Tais. É o Marcelo Tais de cabelo e novo. Ah, quem é Marcelo Tais? Marcelo Tais era o professor Tibúrcio do Castelo Rá-Tim-Bum. Quem não sabe quem é o professor Tibúrcio, tudo bem, eu não me lembrava tão bem assim. Mas ele é o Marcelo Tais, cara, é um dos idealizadores do CQC e tudo mais, que eu também não assistia quando eu era mais novo, mas o CQC era muito famoso, então a galera sabia e tal. Espero que ainda saibam que é o CQC. E aí, qual é o lance? Cara, eu achei simplesmente genial, assim, eu achei muito bom, porque ele tem uma... Tava conversando com meu amigo e eu batizei, né? E eu chamei de uma malandragem inocente. Que ele faz umas perguntas pra galera de um jeito, tipo... Deixa a galera sem jeito, assim. Tem ele entrevistando o Pelé, tem ele com a galera da Copa lá em 86. Muito engraçado ele com a galera da Copa. Parece o Casagrande. É muito engraçado mesmo, eu gostei demais. O Casagrande novo e tal, muito doido. O Brasil tinha perdido, ele nem aí, doidão lá, falando as besteiras. Aí tem uma que ele tá em Brasília e é igualzinho. Esse de Brasília é igualzinho
igualzinho ao CQC. Que aí ele vai atrás dos políticos e tal, ele faz umas perguntas ousadas, aí ele pergunta, se eu não me engano, é pro Paulo Maluf. Ele pergunta lá, o pessoal aqui aparentemente não gosta muito do senhor, diz que o senhor é corrupto. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Aí o Maluf dá as costas e vai embora, é bom demais. E ele, tipo, de um jeito bem... É aquilo que eu falei, é um malandro inocente, assim. Ele vem como se ele fosse bobinho e tudo mais. Tem ele fazendo entrevista com a galera da Fórmula 1. Aí ele entrevista, como é o nome daquele cara? É Niki Lauda, né? Ele entrevista o Niki Lauda. Tem um filme, inclusive, que eu quero muito assistir, que é... Como é o nome do filme, cara? É um filme com o Chris Hemsworth. Eu não sei falar o nome dele. Que alguém sabe falar? Vamos ver. Chris Hemsworth. Fórmula 1 filme. Já tinha até minha pesquisa aqui no Google. Rush. O nome do filme é Rush. O nome do filme é Rush. É um filme de 2013. Que aí ele fala sobre o Hunt e o Lauda, que eram dois rivais da Fórmula 1. E eu quero muito ver esse filme, cara. Quero muito ver esse filme. Quando você olha assim, né, um filme de Fórmula 1 parece que é chato. Mas aí eu vi há alguns meses como é Ford versus Ferrari. Eu acho que tem no Netflix. Pelo menos tem no Netflix daqui. Ford vs Ferrari. Nossa, cara, eu vi esse filme. 2h30 de filme. Eu falei, não, eu não vou conseguir ver esse filme. E é muito massa. É muito massa mesmo. Conta a história ali. A Ferrari sempre ganhava uma corrida aí, que é a... Como é que é? Le Mans? Não sei como é o nome da corrida. Ih, falei errado aqui, né? Le Mans. É isso mesmo. 24 horas de Le Mans. Quer dizer, não sei se a pronúncia é assim, né? Excuse my French. O cara fala isso em inglês. Mas será que eu sei falar? Eu só sei falar uma coisa em francês. Que é Je ne parle pas français. Que significa eu não falo francês. Se alguém for professor de francês aí, se alguém souber francês, fala isso, eu falei certo. Eu sei falar mais coisas. Eu sei falar parlez-vous anglais? Que é se a pessoa fala inglês. Que eu fui na França visitar meu amigo e aí eu falava isso, né? Parlez-vous anglais? Pra querer ser educado, que os franceses são muito chatos com quem já chega falando em inglês assim. Pelo menos as experiências que eu tive, eles não foram nem um pouco legal. Mas enfim, e aí tem ali desse filme e tal, do Niki Lauda, e aí tem uma entrevista na Fórmula 1 do Ernesto Varela, que ele vai lá, ele mete uns inglês tudo errado com o Niki Lauda, é muito engraçado. Depois ele tenta falar italiano com o cara é mó super grosso com ele e tal, é bem engraçado, é muito engraçado mesmo. Mas enfim, vamos para isso aí, coisas que eu descobri, né? Ernesto Varela, fica aí essa recomendação aí pra você que gosta de coisa antiga, sei lá. Eu achei muito legal. Achei legal ver isso daí, cara. Achei legal pra caramba. Essa foi a minha tentativa de fazer um little break, eu ia falar, uma pequena pausa aqui no meio. Eu não sei, eu tenho que trabalhar isso, tenho que pensar uma música, né, pra fazer umas transações assim, tipo, eu paro de falar uma coisa, daí eu boto uma musiquinha e aí começa um quadro assim, que aí no caso, o Coisas que Descobri essa semana pode ser um quadro. Nossa, ficou muito bom esse nome, porque o nome já fala pra o que o quadro veio. Coisas que descobri essa semana. Então, se você quiser, inclusive, compartilhar as coisas que você descobriu essa semana, você pode comentar aqui embaixo. Então, vamos lá. Agora a gente vai pro próximo quadro, que é o Notícias da Semana, que não tem a menor pretensão de ser informativo ou de falar de alguma coisa séria. Até porque eu só peguei notícia besta. De novo, eu fui no Google Trends e aí eu coloquei no Google Trends lá as coisas mais pesquisadas assim da semana e fui olhando, e as coisas que eu achava engraçada, eu fui abrindo em outra aba e selecionei aqui algumas notícias. Nossa, essa daqui eu acho meio bad vibe. Essa daqui é bad vibe, essa daqui não é engraçada não. Olavo de Carvalho e Bia Kicis, não faço a menor ideia de quem é Bia Kicis. Eu sei que Olavo de Carvalho, eu sei mais ou menos o que ele é,
porque eu vejo as pessoas criticando ele. Aparentemente ele é um cara meio maluco aí, que acredita que a Terra é plana e fala umas falácias. Olavo de Carvalho e Bia Kicis terão que apagar fake news sobre Jean Willis. Você sabia nem que o Jean Willis ainda estava vivo. Mas eu achei isso aqui muito engraçado, cara. Né? Quer dizer, não muito engraçado. Esse daqui eu acho que eu achei legal. Por quê? Porque a galera tá começando a ver e tá começando a sentir na vida real as merdas que eles fazem na internet. A gente tem que começar a prestar atenção nisso. Hoje em dia a galera acredita em tudo que vê. Tem que tomar muito cuidado. Não acredite em nada que você vê na internet, inclusive em mim. Não acredite em nada que você vê na internet. Enfim, se você quiser ver aí a notícia, depois você pode pesquisar. Eu só achei interessante essa, cara. Achei interessante essa. E hoje em dia a galera espalha muita fake news. Vou até apagar isso daqui. Outra notícia... Tá, essa daqui... essa daqui quem tá vendo no YouTube viu como eu escrevi, né? Eu escrevi nudes do Cheetos Bola. E aí, se você estiver no YouTube, você vai conseguir ver aqui comigo. Eu abri do eFáceis, tá? Que é um site que tenta... Enfim, ele desvenda notícias fakes aí no YouTube desde 2002, tá escrito aqui no site. E aí, eu não sei se é montagem, eu não sei o que raios é isso, eu só achei muito engraçado, porque eu acho a cara do Trump muito engraçada. Ele é muito caricato, ele parece muito um personagem de filme e tal. E aí tem aqui, foto íntima de Donald Trump vazou nas redes sociais. Será verdade? Eu vou ser muito sincero com vocês, eu só peguei isso porque eu achei engraçado. Eu nem li pra saber se é fake ou não. Nem isso eu li. Eu só peguei porque eu achei engraçado. Falei pra você que é pra gente se divertir. E aí tem várias manchetes, né? Donald Trump tem suposto nude vazado. Verdade é dita e tamanho assusta. Terei pesadelos essa noite. Como assim, cara? Após ter sua vida transformada em um verdadeiro caos, começou a circular pelo Twitter um nude de Donald Trump. E aí, tem uma foto aqui, se você puder ver no YouTube, veja essa foto, porque é muito boa. E é ele recebendo um jato de tipo... o que aconteceu? Não acredito. Não acredito. O que aconteceu? Perdemos o sinal aqui, produção. Perdemos o sinal. E ó, o que aconteceu aqui, cara? Perdemos o sinal aqui no meio do podcast. O meu computador... Isso foi o Donald Trump. Não sei se o áudio ficou constante, tá? Mas aqui agora deu uma quedinha. Piscou as coisas aqui e já voltou. Eu vou continuar falando aqui. Tá dizendo que o áudio tá ok, tá dizendo que tá gravando, eu vou continuar. Enfim, e aí se você estiver no YouTube, tem essa foto maravilhosa do Donald Trump no bronzeamento artificial. Eu tô chorando de rir. No bronzeamento artificial, com aquelas pistolinhas, como se fosse como se estivessem pintando um carro. É exatamente isso, como se estivesse pintando um carro. E aí, cara, sensacional isso daqui, muito bom. Nesses momentos, vale a pena internet, cara. Nesses momentos, vale a pena internet. E aí, se você quiser ver aí se é verdade ou não, dá uma lida aqui, tá? Deixa eu ler. Conclusão, fora de contexto. Embora a foto seja verdadeira, ou seja, não se trata de uma manipulação digital, ela não mostra o presidente norte-americano nu. Isso porque estamos diante de um sósia. Como assim, cara? Como assim? Quem tá falando isso é o eFáceis, tá? eFáceis.com. Não sei se é verdade, depois você pode pesquisar aí. Que louco! Ela não mostra o presidente norte-americano, isso porque de um sósia. Além disso, bastava qualquer pessoa fazer uma busca reversa por imagens no Google, por exemplo, que facilmente encontraria a verdade por trás dessa foto. Na verdade, estamos diante de um trabalho artístico da renomada artista britânica Alison Jackson. Essa foto pode ser encontrada em seu site oficial, juntamente com outras fotos de sósias de celebridades mundiais em posições, no mínimo, extravagantes. Cara, no próximo episódio, vamos olhar esse site. Que sensacional, cara. Então, não era do Donald Trump, é um sósia. Cara, é igualzinho. É muito igual a ele.
Que coisa louca, cara. Que coisa louca. Eu estou muito feliz com essa reportagem aqui, com essa notícia. Próxima coisa, tem um jogo que eu tô querendo jogar há um tempo, se chama Valorant. Eu não sei como vai ser a pronúncia dele no Brasil. Eu acho que em inglês deve ser Valorant. Não sei, algo do tipo. E aqui a notícia pra você aí que gosta de jogos e gosta de jogar de graça. Valorant é lançado oficialmente no Brasil com nova agente e novo mapa. Esse jogo aqui é uma espécie de CS, Counter-Strike, com Overwatch, talvez. E aí tem até aqui os requisitos, cara. Você consegue jogar ele aí com 60 FPS, com um i3, uma GeForce GT 730 no Windows 7, 8, 10, 4 GB de RAM já consegue jogar ele e 1 GB de VRAM. É relativamente leve até, né? Dá pra jogar ele com... Nossa, dá pra jogar ele... Olha aí, cara. Sem placa dedicada você consegue jogar ele. Segundo o site aqui. Segundo esse site. Eu tenho um computador com essa placa aqui. Não é o que eu tô usando agora. É o meu antigo. Depois eu vou testar. Será que roda? Que interessante, cara. Muito interessante isso. E esse jogo é muito... Assim, eu não consegui jogar, apesar de ter conseguido acesso ao beta antes dele ser lançado. Porque ficava dando erro no meu computador. Vou reinstalar agora que ele foi lançado. Mas eu, via de regra, não gosto de jogar muito com o mouse porque eu tenho tendinite. E aí eu já gasto a energia do meu músculo trabalhando com o meu computador. E aí eu prefiro jogar no videogame e tal, que é mais de boa. Quando essa confusão inteira da pandemia passar, eu vou procurar um médico para resolver isso de uma vez por todas, que eu não aguento mais. Já tem quase 10 anos? Caramba, quase 10 anos. Já? Caramba, quase 10 anos que eu não consigo usar o computador direito por causa da tendinite. Que louco, cara. 2010 não, começou em 2011, 2012. Então tem 8 anos, que é quase 10 anos. Depende do ponto de vista. Desculpa, eu tossi, cara. Tossi. Que doido. É isso aí mesmo, cara. Isso aí mesmo. Próxima notícia aqui, cara, dessa semana. Anonymous Brasil. Olha só, cara. Eu sou provavelmente uma das pessoas mais desligadas do Brasil com notícias, assim, com reportagem e tudo mais. Eu sempre caguei pra isso. Então, eu não sei nada do que tá passando na TV, eu geralmente não sei o que tá acontecendo no cenário político, eu realmente não sei de nada, assim. Realmente, eu passei, sei lá, minha vida inteira sem me importar com isso, né? Oxe, essa já é a última notícia. Ah, tô triste, cara. Tô triste. Se você gostou, fala aí se tem mais notícias. Eu vou falar a última, mas aí fala aí se você gostou, que na próxima eu posso separar mais notícias, cara. Eu achei muito engraçado, eu gostei desse quadro aqui, hein? Anonymous Brasil. Internautas relatam compras com cartão de... com cartão de Bolsonaro. Após vazamento dos dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, de seus filhos e apoiadores, alguns internautas relataram nas redes sociais que usaram as informações para comprar smartphones, computadores e itens de luxo. O grupo de hackers anônimos assumiu a autoria do vazamento na madrugada desta terça-feira. Que loucos caras, né, velho? Galera, pelo amor de Deus. Nossa, assim, duas coisas sobre essa notícia. Primeira coisa, muita maldade fazer isso com qualquer pessoa, cara. Você pegar os dados de alguém e você vazar assim na internet, muita maldade, muita maldade de fazer isso. Segunda coisa, muita maldade de você comprar coisas no nome de outra pessoa. Sério, é muita maldade. Não importa quem seja a pessoa, tá? Isso é muita maldade. Mas não podemos mentir que é engraçado. É zoeira, BR e tal. É realmente, cara. Tô pensando bem aqui. É uma sacanagem muito grande. Como eu disse, eu realmente acho que é uma sacanagem. Realmente acho. Mas é engraçado ao mesmo tempo, né? Será que entraria no caso de rir pra não chorar? Assim. Quem se ferrou com isso foi... Primeiro, quem teve os dados usados, né? Obviamente é uma sacanagem absurda, como eu já falei. Foi a primeira coisa que eu falei. E eu acho que quem usou os dados, eu acho que vai rodar também, viu? E deve rodar mesmo, né? Quem usou deve rodar. Mas, é sério, é engraçado. Tá, quando eu vi assim primeiro eu achei engraçado, mas agora pensando bem. É engraçado, mas
É uma maldade, é rir pra não chorar. E aí tem aqui, ó, as palavras iPhone 11 e MacBook chegaram a ser mais comentadas no Twitter. Alguns usuários da rede afirmaram ter fraudado e adquirido aparelhos em nome do presidente da República. Devido à quantidade de compras, o cartão foi bloqueado e cancelado. Eu não sei que cartão é esse que ele usa, mas quesito de segurança aí tá uma bosta, né? Porque o meu... Às vezes eu tento comprar alguma coisa no meu cartão e não consigo comprar, cara. E a galera conseguiu comprar em cidades diferentes, provavelmente. Coisas com o cartão do cara. Sacanagem, cara. Não faça isso. Não faça isso. Eu lembro que tinha um moleque na minha escola. Ele era mais novo. E ele falava isso, tá? Não sei se é verdade. Ele falava que ele pegava dados do cartão da galera e ele comprava coisas. E aí isso era um moleque de, sei lá, primeiro ano, assim, do ensino médio. Quantos anos tem? 15 anos no primeiro ano, né? Eu acho que é 15 anos. E aí eu lembro, assim, ele mostrando as coisas que ele comprava. Roupa, instrumento musical. E ele fazia pedido, tipo, no McDonald's. Daí o bicho chegava lá na escola com, assim, um monte de sanduíche do McDonald's. Eu falava, não é fácil não, cara. Isso é errado. Isso é errado. Mas eu comia o McDonald's, né? Eu comia o McDonald's. De graça, cara. McDonald's em uma faixa. Essa foi a nossa outra notícia. Eu gostei, cara, disso. Eu gostei disso. E me ajuda a dar um nome a esse quadro, né? O Coisas que descobri essa semana. Nossa, eu tô muito feliz com isso. Porque eu tava pensando, o que é que eu vou falar? Então já temos aqui o Coisas que descobri essa semana. É um quadro sensacional. Vai ser um quadro permanente aqui do JobaCast, assim espero, essa é a minha ideia. Notícias da semana. É um nome bom também, né? Notícias da semana, mas dá pra gente fazer um nomezinho mais engraçado com isso daqui. Notícias da semana. Acho que dá pra fazer um nome mais engraçado. E o tema mesmo do podcast, né? Que era sobrevivendo à pandemia. Acabei não falando, mas basicamente é assim que você sobrevive à pandemia. Não tem muito o que fazer agora. Obviamente a gente tem que pensar sempre nas pessoas que estão sem conseguir trabalhar e estão sem dinheiro. Isso é muito complicado. Muito, muito complicado mesmo. No Brasil, é meio que terra de ninguém, né? Inclusive, até por isso vai morrer... Eu acho que vai morrer muito mais gente no Brasil do que qualquer outro canto. Isso é muito triste. Muito, 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 muito triste. Muito triste mesmo. E era totalmente desnecessário isso acontecer, né? Mas a gente tem uma combinação muito grande de coisas ruins, que é uma desigualdade social muito grande, uma educação financeira pobre, em todos os sentidos. Não que no resto do mundo não seja. Tem esse mito de que no resto do mundo as pessoas são mais bem educadas financeiramente. Eu acho que isso é um mito, cara. Eu acho que as pessoas, via de regra, não sabem lidar bem com dinheiro. Inclusive é um tema legal aí pra um podcast. Vai rolar com certeza. Isso aí é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Vou rolar um JobaCast sobre isso. E aí o lance quem pode ficar em casa tem que ficar em casa. Quem pode fazer home office faz home office. Quem tem empresa diminui o máximo de gastos possível. A essa altura talvez seja tarde eu falar isso, né? Já tá rolando há um tempão. Quem tem que trabalhar, quem tem que sair de casa e trabalhar, sai e vai trabalhar e toma os devidos cuidados. E aí o lance isso é uma coisa interessante, cara. Essa coisa que eu fico puto. Se você pode ficar em casa, em respeito às pessoas que não podem, você deve ficar em casa. Esse é o meu ponto de vista. E é isso que eu tô fazendo. Eu sigo em casa. Aqui em Londres, eu até... Como é o nome do site? Ah, lembrei. É Worldometers. Como é que é mesmo? Coronavírus. Worldometers. Eu não sei como pronunciar isso, cara. Vou colocar aqui UK. Deixa eu olhar o número que eu falo pra vocês aqui atualizado. Ó, no Reino Unido, o Reino Unido tava muito na frente do Brasil, tá? Quando tinha tipo 30 mil mortos aqui, no Brasil tava com 5 mil, tava começando no Brasil, que já é muito, tal, muito. Mas comparado a hoje não é nada, né? E aí, aqui tem, se você tá vendo no YouTube, você vai ver que tem uma... Aqui no Reino Unido o que aconteceu? Começou do zero e tal, aí deu um boom muito grande e tá diminuindo a quantidade de casos e também a quantidade de mortes. Então teve dia aqui que teve 100 mortes por dia e tal, e aí depois alguns dias que tiveram 300 e pouco, mas assim, tá diminuindo.
que é que eu tô vendo, né? Como alguém que mora aqui. As pessoas estão voltando pra rua, porque agora, nesse momento aqui, que já passou o pico, no momento que todo mundo ficou em lockdown, que o país parou mesmo, as pessoas estão voltando. Eu acho que vai ter outro pico. Baseado no pouco que eu li sobre pandemia. De novo, no pouco que eu li sobre pandemia, eu acho que vai ter outro pico. Talvez até mais 2. Porque ainda tem muita gente que não está imune, ainda não tem vacina. Então, se todo mundo voltar para a rua, eu acho que vai simplesmente acontecer tudo de novo. Enquanto a doença não tiver, realmente erradicada. E aí, cara, eu não preciso... Olha só isso daqui. Eu não preciso nem procurar o nome do Brasil aqui no site, porque ele já aparece em segundo colocado aqui. Mas aí eu acho que é segundo colocado de quantidade de casos, eu acho. Total cases. E pela quantidade de mortes. Estados Unidos em primeiro, Reino Unido em segundo, Itália em terceiro, Brasil em quarto. O Brasil vai passar a Itália hoje. Praticamente. Complicado demais, cara. 1.200 e tantas mortes. Ainda não tem ministro da saúde. E ninguém ainda tem um plano do que vai fazer. As pessoas estão cada vez... As pessoas estão nem aí. Uma boa parte, né? Muita gente ainda segue prestando atenção e tudo mais nas recomendações dos médicos. Mas muita gente ainda tá nem aí. E é por causa da galera que tá nem aí, pra galera que pode fazer alguma coisa e não tá fazendo, essas pessoas... Não sei, cara. Não quero falar muito sobre isso pra não ficar bad vibes. A gente tava conversando legal aqui. Mas, enfim. Essas pessoas... o que eu tô querendo falar aqui, tá? Se você... Coisas que não tem como a gente argumentar. Não tem o que... Não tem mais... mas não tem como. O vírus tá aí. Tá morrendo muita gente. A recomendação dos órgãos especializados nisso se puder ficar em casa, fique. Distanciamento social. Essa é a recomendação. Eu não entendo nada disso. Quem é que eu vou escutar? Eu vou escutar os médicos, cara. Faça o que você quiser. Eu vou escutar os cientistas, os médicos, os estudiosos, e eles estão falando, fique em casa, toma cuidado. E eu estou fazendo isso. Se você pode fazer isso, se você não está fazendo, você está fazendo um desserviço para a sociedade. Está fazendo um desserviço. E aí, quando a gente chegar daqui a um tempo, isso vai acontecer, cara. Infelizmente. Talvez dobrar o número de mortos. Infelizmente, do jeito que as coisas estão indo, né? Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Mas é isso. Quando isso acontecer, você que tá cagando pra isso, que tá dando rolê, que tá indo visitar um monte de gente e tá vivendo como se nada estivesse acontecendo, pode até ser que você não seja um vetor e que você não contribua diretamente pra isso. Mas as merdas que estão acontecendo agora estão acontecendo por causa de pessoas como você. E de novo, eu tô falando das pessoas que podem fazer e não estão fazendo, tá? Quem tem que ir trabalhar e não tem opção, vai fazer o quê, pelo amor de Deus? É triste. Se você precisa de dinheiro para comer, para manter sua casa, e você tem que ir trabalhar, você tem que ir trabalhar. A não ser que o governo te desse dinheiro, como por exemplo fizeram aqui na Inglaterra, como por exemplo eu sei que fizeram no Canadá. E aí o que eu tô falando aqui não é uma crítica ao governo no sentido de que vocês têm dinheiro, vocês tinham que ter dado. Eu não sei se tem. Porque mais gente falando que mas tem dinheiro. Como é que eu vou saber se tem? Não dá pra saber. Todo mundo virou cientista político, todo mundo virou economista. Não dá pra saber. Então eu não sei. Eu acho que o certo seria ter ajudado as pessoas. Mas não sei se tem dinheiro ou se não tem. Também não tentei pegar o negócio porque eu não preciso, mas pelo que eu ouvi falar, foi um negócio totalmente desorganizado, foi totalmente uma bagunça. E cara, sinceramente,
Aqui no JobaCast e tal, enquanto essa loucura estiver acontecendo e talvez até depois de ter passado, eu vou sempre falar algo do tipo, tá? Vou sempre tentar, enfim, falar o que eu acho que é certo e que, tipo, pra mim faz sentido, que é seguir a recomendação das autoridades e tal, das autoridades competentes. Vou sempre falar e tal, mas, assim, sinceramente, eu não aguento mais falar sobre isso. É uma coisa que me deixa muito triste mesmo. Então eu vou comentar assim tal e já vou tentar mudar de assunto e ficar de boa, para o negócio não ficar muito triste, para não ficar muito para baixo. Beleza? Então tivemos aqui nesse podcast a criação de dois quadros novos, notícias da semana, que aí você pode me ajudar nos comentários do YouTube a me dar um nome melhor. Notícias da semana, e tivemos também o Coisas que Descobri essa semana. Eu acho que pode chamar só Coisas que Descobri. Não, eu acho que Coisas que Descobri essa semana pode se chamar Coisas que Descobri essa semana, mas o Notícias da Semana pode não ter da semana no nome, sacou? Notícias alguma coisa. Vou pensar sobre isso, vocês podem me ajudar, como sempre, aqui nos comentários. Lembrando também que, se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, diz aí a sua ideia, pode mandar sugestões de notícias, sugestões de coisas que você achou engraçado. E é óbvio, isso aqui, ó, bate-papo, diz aí o que você achou, o que você pensa, e manda o JobaCast pro seu amigo. Estamos saindo no YouTube, no Spotify e em todas as plataformas de podcast que você puder imaginar, cara. Nunca imaginei que poderia falar isso. Chique demais. Inclusive, né, agradecimento a vocês aí, né, cara? Isso tá acontecendo na casa de vocês. Muita gente me recomendou no primeiro podcast o Anchor, que é uma plataforma aí de podcast que você sobe o seu podcast lá e ela já distribui automaticamente para outras plataformas, incluindo o Spotify. E aí eu lembrei e tal, quando me falaram esse nome, eu lembrei que eu tinha visto isso daqui, propaganda do Anchor, lá no podcast do David Dobrik, que eu comecei aqui o meu podcast falando sobre ele, que é um dos caras que eu ouvi e tal, né? E aí era um patrocínio dele, que se eu não me engano, se eu me lembro bem, ele tava falando que o Anchor é do Spotify. Aparentemente é isso, não tenho certeza, tá? Não tenho certeza, eu só ouvi isso num anúncio aí. E aí, agradecimentos a vocês que falaram do Anchor, ao Carlos, que falou do Anchor também, disse que era um aplicativo e tudo mais, explicou como funcionava. Aí eu acabei usando mesmo no navegador, funcionou bem pra caramba. Estamos aí espalhando a palavra do JobaCast. Se você gostou, aquilo que eu já disse, tá? Compartilha aí. E para finalizar, vamos finalizar chique também, que é finalizar com uma musiquinha rodando. E galera, espero que eu não tome nenhum bloqueio no... Como é o nome? No Spotify. Mas esse foi o JobaCast de hoje. Eu gostei pra caramba. Eu vou procurar mais músicas legais aí, comprar os direitos dessas músicas para poder utilizar de boa. Esse foi o JobaCast. Eu vejo você no próximo JobaCast. E tchau.